Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, aqui é um canal, né, de tarô. E hoje, por incrível que pareça, a gente não vai falar de tarô, né? Mas tem relação ao tarô, sim, que é o livre-arbítrio. Bom, gente, eu estou com essa máscara aqui, como vocês podem ver, porque é uma forma de deixar minha privacidade, né? E eu sei que algumas pessoas me conhecem pessoalmente, mas a maioria não. E eu gostaria de deixar dessa forma por enquanto, tá? É, E eu queria que vocês vissem as minhas mãos. Eu tenho uma coisa com mão, né? Ficar vendo, ó, mexer. Então, eu queria que vocês tivessem esse contato comigo de uma outra forma. E eu achei interessante essas máscaras que os próprios aplicativos possuem. Hoje a gente vai falar sobre o livre-arbítrio. E alguma tiragem de tarô, eu discuti sobre isso, um pouquinho, né, sobre o livre-arbítrio, e eu queria colocar nesse vídeo aqui. E para isso, pessoal, eu gostaria de fazer um exercício mental com vocês, tá? E antes de iniciar esse exercício, eu já alerto, né? Se você concorda ou discorda da minha ideia, né? Que posso no futuro também discordar da minha ideia, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem certos e errados, verdades absolutas. Eu acho que faz parte, tá? E eu já agradeço por você estar me ouvindo, tá? Bom, enfim, eu vou começar com um exercício. Imagine só que a gente está lá no plano espiritual, onde existem todas as potências do espírito. E, gente, quando eu falo todas as potências do espírito, estou falando de uma potência praticamente ilimitada, né? É, a gente tem essa capacidade de cocriação muito intensa no mundo espiritual, tá? Então a gente tem essa liberdade, né? Essa potência de criação. E aí chega, né, um ponto da nossa vida espiritual que a gente percebe que nós temos a necessidade da carne, a necessidade do esquecimento, né? Do esquecimento para a gente conseguir seguir o nosso coração, seguir a nossa verdadeira vontade e sermos verdadeiros no na mais profunda experiência que seria a carne. Então, a gente está lá no plano espiritual, com todas as nossas potências, com todas as nossas histórias, com todas as nossas lembranças, com tudo que a gente é como espírito. E isso eu tô falando aqui de uma forma muito vantajosa, né? E aí a gente tá conversando com nossos mentores espirituais, que não é de um dia para o outro, às vezes leva anos, né? Esse planejamento. E aí chegamos junto com o nosso mentor, ele senta numa mesa, vamos supor, tá? Uma simulação aqui. É um exercício de pensamento. E aí ele senta numa mesa e fala assim: olha, lei de tarô. Vamos lá. Você vai nascer, o que você acha, né? Porque não é uma imposição. O que você acha de nascer com o fulano de tal sendo seu pai? Ele já conversou, ele já concordou? O que você acha? Ó, você tem um histórico com essa pessoa, você teve uma briguinha ali, outra lá, e parece que precisa resolver essas questões. O que você acha esse histórico também ser ampliado com a sua mãe? Com essa mãe aqui, com esse espírito que vai ser sua mãe, na verdade, né? Que também tem esse histórico, né? Do passado. O que você acha para a gente trabalhar tal conceito que você precisa entender? Aí você fala, não, beleza. Ah, tá bom. Então aí já começa aí o livre-arbítrio. Poxa, peraí, será que o livre-arbítrio na Terra, ele é completamente 100% livre? Hum,
Já nascemos já com uma mãe e com um pai pré-definido. Já não tem tanto livre-arbítrio assim. Enfim, então vamos lá, vamos continuar com a nossa simulação. A gente não reencarnou ainda. E aí, o nosso mentor falou assim, olha, você teve muita experiência, né, lá na Europa. E na Europa tem uma cultura X, uma cultura Y, que ela te agregou bastante em conhecimentos, né, ocultos e tal, mas também te prejudicou com ego muito forte, com ego muito inflado. O que você acha de você nascer não na Europa, você nascer em outro local? Que tal, né, um país, né, tem muitas religiões, talvez você possa, sei lá, né, ser mais livre ali naquele local e etc., contribuir, e eles também contribuem com o seu espírito. O Brasil, vamos supor, né, vou colocar o Brasil aqui. Aí você fala, pô, tá bom, achei legal, bacana. Eu tenho uns antepassados também, bacana, legal. E eles podem contribuir. Então já vai o livre-arbítrio, que era uma potência grande no espírito, aqui na Terra já vai diminuindo, Aí você, no lugar de nascer falando, sei lá, coreano, vamos lá supor que você tá na Ásia, coreano, você vai e começa a falar português, né? Então, o que acontece? Você já nasce com um pai, com uma mãe pré-definido. Você já nasce com um meio familiar pré-definido. Isso, gente, tem muitos históricos já pré-definidos, tá? Tem gente que não conhece o pai, tem gente que não conhece a mãe, tem gente que não conhece os dois, mas veio de alguma forma. Então, tem um background ali diferente do que eu estou falando nesse exemplo, tá? E aí, beleza. Olha que bacana, né? Nossa, eu vim nascer no Brasil. Mas você falou assim, nossa, mas eu vou nascer com qual cidade? Porque a gente sabe que interior é diferente da capital. Ah, eu vou nascer numa cidadezinha bem pequenininha. Lá eles têm uma cultura, uma forma de enxergar o mundo que eu posso também aprender, né? A força do trabalho, muitas vezes aquela cidade ela tem uma parte econômica muito forte na agricultura e eu não tinha essa experiência da agricultura, meus pais podem ser agricultores, sei lá. E aí já começa a funilar. Ó, você já nasce já, gente. Nós já nascemos já com uma condição. Já pararam para pensar nisso? E aí depois a gente acha que a gente tem o total livre-arbítrio. Aí, beleza, se a gente tá lá ainda, não reencarnamos. Aí, ai, que legal, nossa, vou nascer naquela cidadezinha X do Brasil, com 10 mil habitantes. Aí você vai ver lá o que você precisa fazer. Aí muitas vezes os seus mentores, né, espíritos ali que já são, das antigas, já sabem muito bem, fala assim, olha, tá falando aqui, o que você acha? Você tem uma tendência muito forte à arte, né, ao meio artístico, só que essa cidade ela não vai te favorecer muito. Só que tá aí o seu desafio. O seu desafio é sair daquela cidade, ir para uma capital, ir para uma cidade que tem essa possibilidade de você trilhar esse caminho. O que você acha? É um desafio aí, mas a gente vai estar ajudando você. Aí você vai pensar, você fala, tá bom, bacana. Muitas vezes é nós mesmos espíritos que vão reencarnar, que dão essas ideias, que sabem os pontos fortes e fracos que a gente tem, as tendências que nós temos. E aí a gente chega a ver, falava assim, tá bom, então esse é meu pai, esse é minha mãe, vou nascer numa cidade X lá do Brasil, as minhas tendências são artes,
Mas eu gosto de matemática também, então eu posso ter uma tendência a ir para uma área mais de exatas. Ah, que legal, que bacana. Será que eu vou ter filho? Será que eu vou casar? Será que eu vou casar? Será que não? Isso é uma probabilidade. Aí que tá nosso livre-arbítrio. Ali, naquele momento de sentar e conversar, tem alguns espíritos lá antes de reencarnar, gente, antes de reencarnar. Vai ter uma galerinha lá, então assim, olha, vou encontrar você, Ciclano, Beltrano, e ó, vamos se encontrar lá em determinado tempo da nossa vida. Tá bom. Isso pode ser modificado? Depende. Então, esse é o meu ponto, tá? Que muitas vezes eu discordo de ser um destino completamente fixo e um destino completamente a Deus dará, que é o livre-arbítrio, a total liberdade do mundo, etc. Enfim, então você já nasce, imagine só, aí a gente vai lá, decidimos 1001 coisas, passou 10 anos de estudo e de estudos reencarnatórios, a gente vai, vamos descer, galera, vamos descer. E aí, pessoal, a gente chega já nascendo no lugar que fala português, numa cidadezinha X, muitas vezes numa condição um pouco precária, que não tem muitas oportunidades na vida. Você já vai vendo que o livre-arbítrio é a liberdade onde você está atuando naquela determinada situação. Será que eu, naquela condição que eu coloquei aqui para vocês, será que eu, uma mera mortal Lady Tarô, eu gosto de falar dessa forma, né? Contar umas piadinhas. Vai realmente influenciar a política da Coreia do Sul? Será que eu, uma mera latino-americana, como fala as músicas do Belchior, né, vai influenciar a política lá da Tailândia? Será que a minha opinião, a minha força vai ser importante para a política ou para a saúde de alguém ali? Realmente eu que vou ter que apertar o botão, eu que vou fazer a assinatura? Muitas vezes pode, mas muitas vezes não. Então, o livre-arbítrio, ele está na liberdade da situação que foi posto pra gente. Às vezes você tem, não sei se você tem essa sensação, mas você tem aquela sensação, aquela vontade, muitas vezes de entrar numa loja, sei lá, você vai entrar numa loja, fala assim, nossa, tô uma vontade de entrar naquela loja, aí você vai, entra na loja e você encontra, sei lá, uma amiga de infância que você estava pensando. Ali, gente, é uma situação que você poderia entrar na loja, né? E você não poderia entrar na loja, você poderia sentir, ter aquela sensação e ir embora, continuar a vida, tocar o barco, né? Então, ali, o que a gente fala de livre-arbítrio? A gente fala de que a liberdade, ela tem um limite aqui na Terra. Eu sim vejo, eu vou mais profundo e às vezes eu me contradizo sim, tá? Porque eu sinto, mas lá na profundeza mesmo, viu? Lá nas profundezas do coração, que eu sinto que a água que eu tomo aqui afeta, sim, o meu espírito, né? Tem essa ligação, o se eu bebo ou deixo de beber, tem esse efeito, tá? Mas muitas vezes a gente acha que existe um destino
completamente pré-definido. E eu particularmente não concordo. E eu também não concordo que exista uma linha linear ali que é completamente da liberdade. Ai, a gente faz o que bem entende, eu posso fazer. Claro, você pode. No, no espaço-tempo que te deram. Não é verdade? No espaço-tempo que te deram. Você não vai, mesmo com toda a sua liberdade, que nós estamos reencarnados, a gente não vai influenciar muitas vezes o nosso passado, do passado, ou o passado do Abraham Lincoln. Você entende? Você entende que o nosso livre-arbítrio, ele é pequeno, mas nós temos esse livre-arbítrio? A situação que nos colocou nessa reencarnação, é nessa situação aqui que a gente atua. E é muito bem controlado pelos mentores espirituais, viu? Muito bem controlado. Eu já vi, gente, olha, isso é uma coisa de louco, viu? Por exemplo, eu já vi, assim, eles me avisaram há 1 ano e meio que eu ia me mudar. 1 ano e meio que eu ia já assim, ó, prepara suas trouxas que você vai embora. E aí eu falo, pô, mas nossa, caramba, como assim? E naquela época eu não tava pensando de jeito nenhum em me mudar. Então, e aí agora nesse momento, e é de fato um momento já que já tá indo para eu me mudar. E o que acontece, pessoal? Como assim? Será que aí você fica se questionando, né? Poxa, caramba, eu tenho livre-arbítrio mesmo? Ou não? Ou é reduzido? É reduzido, tá? É reduzido. A espiritualidade, ela sabe muito bem o que a gente precisa, mas existe aí um livre-arbítrio muito poderoso, que é se a gente vai se conectar com a espiritualidade ou não, tá? Por exemplo, eu poderia escutar e falar, não vou me mudar. Só que, gente, é uma coisa de louco, tá? Que às vezes não tem escolha. Às vezes você vai, sim. Às vezes você pode empurrar a vida. Você vai falar assim, não me mudo. Aí acontece uma enchente, acontece um furacão, acontece uma coisa ali, né? Que vai te empurrar para você sair dali. Engraçado, engraçado. Você pode achar que é mentira, mas tem muito caso que é assim, viu? Você pode achar que não. Ah, não é real não. Leite Tarô, não é real não. Mas é. Aí tá a questão. Imagina só, mas eu casei com fulaninho de tal, com beltraninho de tal. Vou ficar pro resto da minha vida? Aí, o que acontece? Você tem uma situação na sua vida, que aí você pode escolher. Você fala, pô, fico, não fico, o que é bom pra mim, o que não é. Tem situações que está no seu, na sua programação kármica. Essa escolha você pode escolher e você deve escolher, porque isso é uma forma de aprendizado. Tem outras, pessoal, que, por exemplo, você vai conhecer um fulaninho de tal daqui 15 anos. Só que esse encontro de alma, de espírito, não coincide com a cidade que você mora. Eles vão, se você combinou lá, né, com a espiritualidade, que você vai ter que encontrar o fulaninho de tal, filho, você se prepara. Você se prepara que eles vão te empurrar. Então, o livre-arbítrio ele é limitado. O livre-arbítrio, gente, o que eu tô falando aqui é que no mundo espiritual, pode ser, é isso que eu tô falando, gente. Mas existem espíritos obsessores, aquela coisa toda, né? Tá tudo bem, eu não tô falando deles, eu tô falando que o espírito, tá? O espírito divino, ali ele tem uma liberdade, ele tem total liberdade. Ele consegue, o que ele quiser plasmar, ele plasma, onde ele quiser ir, ele vai.
os contatos espirituais que a gente fala, né, do sagrado anjo guardião, que é nosso espírito mais puro e perfeito, ele é completamente livre-arbítrio, completamente atuado ali. Mas aqui, nessa nossa razão que a gente tem, que a nossa nível de consciência que nós temos, ele é reduzido. Ah, mas quer dizer que eu não tenho? Quer dizer que sim, você tem, mas quer dizer que num espaço-tempo que lhe é permitido. Não é completamente 100% e também não é completamente pré-definido com destino 100%. Gente, o que acontece? Eu vou contar agora um caos aqui, que é um negócio que eu não tomo água. Tô até com um copinho aqui, tá? Pra beber água, tô mudando esse hábito, porque eu trabalho e eu esqueço de tomar água. Eu foco tanto que eu esqueço de tomar água. E aí a espiritualidade puxou minha orelha, falou assim, rapaz, se você não beber água, teu rim vai se lascar. Aí eu pensei, poxa, se estão me avisando, é porque, gente, tem coisas, tá? Tem coisas que não é pra você. Não vai te agregar em nada, só vai te prejudicar, você não vai aprender nada, você não vai passar por... Você entende? Aí falou assim, pô, aí tá o livre-arbítrio. Você fala assim, será que eu continuo não tomando água? Ou será que eu vou tomar minha água? Essa é a questão, né? Se eu falar aqui coisas, né, temas de doenças, é uma coisa muito delicada, né? É uma coisa muito delicada e muito complexa. Porque esse vídeo, gente, ele não tem a pretensão de abordar toda o que é o livre-arbítrio por completo. Eu estou com uma fala aqui nesse vídeo de pensamento de que muitas vezes, né, a pessoa ela vem aqui com, né, a tiragem do tarô, e ela acha que aquilo vai acontecer 100%, que ela acha que vai acontecer sem, assim, exatamente. Eu sempre falo e ressalto, não é assim. Você tem essa escolha, você tem o livre-arbítrio. Quando eu já escutei isso, tá? Em tiragem de tarô, tiragem de oráculo, tem coisa, filho, que não tem o que fazer. É aquilo, a espiritualidade só tá te avisando, vai acontecer isso. Ela só tá te avisando. E tem certas outras tiragens que não, que você escolhe, que você tem esse livre-arbítrio, que você tem esse poder. E esse poder é para quê? Para você exercer o raciocínio do que é bom para você e do que não é bom para você. Isso é um aprendizado e é por isso que a gente tá aqui. E tem certas coisas que não vai te agregar em nada. Mas não te agrega em nada. E aí? Pra que você vai passar por isso? Ah, porque eu quero. Então tá bom. A espiritualidade fala assim, vai. Vai aí, que é tudo aprendizado, mas não era pra você passar, mas tudo bem. Você quer passar, então tá bom. Vai lá, esperto. Né? Então, às vezes, a gente precisa dar uma patinada aqui pra depois entender. Mas tem certas coisas que não é nosso. E aí fica, né, essa capacidade da gente poder escolher na situação que foi posto pra gente, tá? Então, essa simulaçãozinha, eu sempre vivi nisso, essa simulação. Eu falava, gente, essa simulação que eu paro e penso, às vezes eu falo, gente, eu acho que lá no plano espiritual a gente conversou muita coisa, foi muito conversado ali e é conversado. Falou assim, olha, eu troquei muita ideia, olha, com a pessoa que eu tinha que conversar, o momento certo que eu tinha que fazer, as escolhas que eu tinha que crescer, né, que eu tinha que desenvolver, ou a capacidade minha de fazer uma escolha X e Y naquele determinado momento, para eu sentir a carne, e ótimo, que bacana, que legal. E tem coisas que igual a pedra no rim, o que isso vai me agregar? O que isso vai me agregar? Na minha vida, a espiritualidade me avisou, falou assim, ó, ou você toma água, ou você vai ter uma consequência, porque existem outras leis aí, não é só a lei do livre-arbítrio, não, é a lei do retorno também, e que se você não tomar água, tem consequência. Isso é um assunto simples,
né? Eu coloquei aqui um exemplo simples, mas não é complexo, tá? E eu preciso abordar isso, porque eu falo, às vezes eu falo assim, será que eu falo? E aí a espiritualidade falou, filha, fala. Foi aqui, ó, seja firme com suas ideias. Foi o que eu tirei hoje. Eu tava pensando, eu perguntei pra Padilha se era pra falar mesmo. Ela falou, tá, é a sua ideia, é o que você pensa. E outra, eu posso também mudar, né? Lá no futuro eu posso mudar e etc. Mas nesse momento eu tenho essa sensação muito forte de que tem coisas que realmente eles colocam na nossa vida. Coloca uma situação para você escolher. E fala assim, agora é o seu momento de escolha. E tem coisas, mon amour, que não tem papo. Vai chegar e vem com chapuletada, ou vem com um presente, e que tem que acontecer, né? Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Não abordei todo o assunto, tá? Não tenho essa pretensão de abordar todo o assunto do livre-arbítrio, mas é o que eu queria fazer com vocês, era essa situação de raciocínio, né? Será que a gente tem total liberdade aqui no plano terreno? Né? E outras pessoas podem falar assim, mas eu posso modificar a minha situação. Com certeza, pode modificar, sim, né? Se for para o seu espírito aprender, com certeza. Porque você já parou para pensar que tem muita gente que não vai, ela pode fazer o que for, parece que não desenvolve. Por que será? Tem tanta coisa ali, né? Tem tanta coisa, mas se a gente pegar um exemplo, né? Uma pessoa com um coração bom, mas tem uma situação muito difícil nela, você pode falar assim, pô, mas Deus é injusto, né? Mas você não sabe o que ela conversou lá no plano espiritual? Você não sabe, a gente não sabe, a gente é míope. A gente é míope, a gente às vezes esquece que a gente não tem a memória completa do nosso espírito livre, né, do nosso sagrado anjo guardião, que é um espírito completamente de livre-arbítrio. Não, a gente não sabe. Então, às vezes a gente se questiona, mas a gente não sabe um palmo, a gente não consegue ver um palmo da nossa frente, né? Coloca aí uma confusão sentimental, uma confusão sentimental e mental, que, pô, a gente não consegue ver nada no mundo, né? Então, é muito complicado, muito complexo isso, né? A gente colocar exemplos não vai ter que ser colocado milhões de exemplos, porque cada pessoa é um exemplo. Mas essa realidade que eu estou falando aqui, ela se aplica ao que eu percebo no mundo. E pode ser que você não percebe o livre-arbítrio dessa forma, que você acha mesmo que é o destino completo, fixo, e que outras pessoas podem achar que é completamente liberdade, que eu devo fazer o que eu bem entendo, e eu atuo no mundo, eu tenho total importância no planeta Terra, né? Às vezes é engraçado isso, né? No dia que o Papa morreu, na época ainda eu pegava ônibus, eu tava segurando assim a barra do ônibus, do ferro assim do ônibus, e eu sabia, eu vi a notícia cedo, né? E aí eu tive aquele insight. Eu falei, puxa vida, o Papa, que era considerado, né, na Igreja Católica, o símbolo, né, master ali, morreu e eu continuo pegando ônibus, né? O mundo não para. O mundo não para de girar porque uma pessoa morreu. A vida continua. E às vezes a gente acha que a gente é muito importante, o rei da balachita, que a gente tem total livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Às vezes não é. Às vezes não. Às vezes a nossa situação é uma situação mais simples, importante para o nosso espírito. As escolhas, muitas vezes, é nos colocado ali com o propósito de nos educar, no propósito de nos aprender, de introduzir a nossa alma. E tem outras, meu amor, que não tem escolha, que não tem essa de, ai meu Deus, e agora?
é aquilo e pronto. E aí vem muito do quê? Do que você sente. Às vezes eu penso, eu falo assim, tem essa situação, cara, eu lutei tanto para não ter essa situação e veio. Eu tenho consciência que aquilo eu não queria para minha vida, mas veio. E veio, eu lutei para tudo e veio, foi, deu volta e chegou no ponto. E tem outras que não, tem outras que são mais simples que eu tenho que escolher. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero, eu tô assim um pouco apreensiva para ver o que vocês acham dessa conversa, que é uma coisa nova, né? Então é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.